Então, antigamente, os elementos químicos, eles possuíam esses símbolos. E esses símbolos acabaram caindo em desuso. Então, por que eles acabaram caindo em desuso? Porque hoje nós conhecemos cerca de 112 elementos químicos. E se nós fôssemos fazer tudo o que é de equação química, reações, utilizando esses símbolos, não seria viável. Então, o que aconteceu? Hoje utiliza-se a primeira letra do elemento para representar o elemento. Por exemplo, carbono se representa com a letra C, certo? Mas, Luciano, existem elementos onde eu tenho a mesma letra, onde o nome começa com a mesma letra. Por exemplo, cobalto. Então, carbono começa com a letra C e o cobalto também com a letra C, no entanto, com a próxima letra no minúsculo. Vai ficar C e o próximo O minúsculo. Então, CO, cobalto. Caso os dois sejam maiúsculos, eu estou representando elementos diferentes, carbono e oxigênio. Duas letras maiúsculas, eu estou representando então dois elementos. Nesse caso, monóxido de carbono, que seria carbono e oxigênio. Joia? Se for somente C maiúsculo e a próxima letra minúscula, eu tenho cobalto. Ok? Então, algumas letras dos elementos também não seguem o nome e a primeira letra do elemento mesmo. Por exemplo, potássio. O potássio começa com P, mas na tabela periódica ele está K. Por quê? Porque existem elementos químicos que levaram o nome em latim, em grego. Então, esses elementos no latim, eles foi mantida a fidelidade da primeira letra no latim. Então, potássio, K. Enxofre, por exemplo, a primeira letra é S. Estrôncio, a primeira letra é S. Então, na representação, a primeira letra vai ser essa. Certo? A maior parte da tabela periódica, ela é de metais. Então, a gente vai observar aqui que a maior parte da tabela periódica, essa é a tabela atual, a maior parte dela é constituída por metais, que possuem características próprias. Por exemplo, os metais eles têm alta temperatura de fusão, de ebulição, brilho, são bons condutores térmicos, bons condutores elétricos, são materiais tenazes, são materiais maleáveis. Tudo isso é características dos metais. Vindo para a parte direita da tabela periódica, essas características elas vão se perdendo e até mesmo se tornando opostas. São os não metais ou ametais. No grego, sempre quando eu coloco A, é um sinal negativo, é uma negativa. Então, quando eu falo ametais e não metais, é a mesma coisa. Essa partezinha aqui da tabela periódica, então, é uma parte que tem características opostas. Para se ter ideia, como carbono, por exemplo, baixa temperatura de ebulição. São compostos que formam baixa temperatura de ebulição, os compostos formados por carbono. Na parte, então, horizontal da tabela periódica, importantíssimo isso aqui, nós vamos ter os períodos. Então, eu tenho primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto, a parte horizontal da tabela periódica. Como no átomo nós temos 7 camadas, o átomo é formado por 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q, nós vamos ter também na tabela periódica 7 períodos. Então, o período, ele informa a quantidade de camadas da tabela periódica. Já a família, que é diferente de grupo, né? Algumas literaturas trazem família e grupo da mesma forma. Então, família, o que é família? É o número de colunas. 1, 2, 3, 4, 5, vai até a 18, certo? E grupo, 1A, 2A, 3A, 4A. O grupo, ele informa a quantidade de elétrons da última camada. Então, família 1A, isso quer dizer o quê? Que eu tenho um elétron na última camada. Atenção ao detalhe, a observação que eu vou fazer aqui. Todos os elementos que estão no mesmo grupo possuem propriedades semelhantes. Todos os elementos que estão no mesmo grupo possuem propriedades semelhantes. Certo? Nós falamos aqui de algumas características dos metais e dos não metais. E o hidrogênio?
qual seria a característica dele? Como que ele se encaixaria dentro da tabela periódica? O hidrogênio, ele é um elemento que não tem nenhum outro igual ao hidrogênio. Então, ele tem uma característica própria. Como ele, só ele. Então, a característica do hidrogênio, a propriedade do hidrogênio é hidrogênio. E existem tabelas onde ele vai estar aqui no meio, existem tabelas onde ele vai estar aqui na família 1A. Qual o motivo dele estar no meio ou dele estar na 1A? O motivo dele estar no meio, em algumas tabelas periódicas, é esse elemento não ter características iguais a qualquer outro elemento, né? E o motivo dele estar aqui na família 1A é ele ter um elétron na última camada, ok? Existem famílias, grupos que são tão importantes que eles vão ter nomes especiais, certo? Por exemplo, a família 1A, a família 2A, metais alcalinos, família 2A, respectivamente, alcalinos terrosos. Nós vamos ter a família dos calcogênios, halogênios e gases nobres. Geralmente, o nome da família ele segue o nome do primeiro elemento. Então, família do boro, família do carbono. Não é errado você dizer aqui nos halogênios família do flúor. Está correto. No entanto, como são famílias de propriedades muito especiais, elas vão ter esses nomes diferentes. Que propriedades especiais são essas? Por exemplo, metais alcalinos e alcalinos terrosos são elementos que formam substâncias conhecidas como bases fortes. Essas substâncias são utilizadas principalmente para limpeza, para materiais de limpeza. Já os halogênios formam ácidos fortes. Os ácidos são importantíssimos para a nossa sobrevivência. Para ter ideia, todo o nosso sistema digestivo é composto por ácido, a começar da nossa saliva até o suco gástrico no nosso estômago. Nós vamos estar estudando mais especificamente esse tipo de substância em um assunto chamado funções inorgânicas. Para se ter ideia, então, é necessário dominar a tabela periódica para depois estudar funções inorgânicas. Já os gases nobres, melhor colocando, né, de uma forma mais adequada, gases inertes, são elementos pouco reativos, ou seja, são elementos que não interagem com nenhum átomo, nenhum outro elemento da tabela periódica, ok? Por isso eles vão ser chamados de gases inertes. Eles são encontrados na natureza na sua forma monoatômica. É claro que nós podemos encontrar aí algumas exceções como o xenônio. O xenônio ele forma um sal, conhecido também como xenon, utilizado aí nas lâmpadas dos carros. Inclusive eu coloquei no meu poste recentemente, embaixo do poste, um jogo de xenon, iluminação bem bacana. E aí o xenônio ele pode sim, podemos encontrar ele ligado a outros elementos. Aqui tem algumas coisas interessantes. Todo esse bloco aqui nós vamos chamar de elementos de transição. Então, eu tenho os elementos de transição. Eu tenho dois grupos aqui dentro da tabela, que são grupos especiais, que nós vamos chamar de lantanídeos e actinídeos, que nós vamos dizer que são metais de transição interna. Então, aqui, no grupo B, eu tenho elementos de transição e aqui, transição interna, certo? Metais de transição, nesse quadradinho aqui. E esses dois lantanídeos e actinídeos, essas duas séries, vão ser chamadas de metais de transição interna. Todo o resto nós vamos poder chamar de elementos representativos. Aí aqui vem uma coisa que interessante e importantíssima. Olha só, semimetais. Esse termo ele entra em desuso. O que acontece? A IUPAC ainda não tem um posicionamento quanto a isso, mas a Sociedade Brasileira de Química já qualifica esses elementos da seguinte forma: boro, silício, arsênio e telúrio vão fazer parte dos ametais. Germânio, antimônio e polônio vão fazer parte dos metais. Então, na tabela periódica, que nós dizemos tabela periódica atual, é essa classificação que vai acontecer. Não vou mais separar como semimetais, e sim como metais e não metais. A parte que ficaria como semimetal, então ela vai ser distribuída dessa forma. Boro, silício, arsênio e telúrio vai fazer parte dos não metais.
Germânio, argônio e polônio vai fazer parte dos metais. Podemos também observar, segundo a configuração eletrônica da tabela periódica, alguns blocos. O bloco com a configuração eletrônica S, então o último elemento, o último elétron, o elétron representativo, ele sempre vai terminar no subnível S, nesse conjunto aqui, certo? O elétron lá na camada de valência, tá bom? Nesse caso aqui, né, a gente vai sempre terminar no bloco D. Então, metais de transição sempre termina, o elétron de diferenciação sempre vai estar terminando no subnível D. Lantanídeos e actinídeos, metais de transição interna, sempre terminam no bloco F. Alguns desses metais e ametais, subnível P. Ok?